Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política no Brasil. E para falar sobre corrupção nas instituições brasileiras, nós recebemos no Ponto a Ponto Andréa Nunes, promotora de justiça de combate à corrupção. Bem-vinda ao Ponto a Ponto, professora. Queria começar perguntando aqui, fazendo com a senhora um balanço sobre esses últimos anos de combate à corrupção no Brasil. A gente tem ainda a Lava Jato, né? A gestão do Rodrigo Janot foi uma era aí desse combate à corrupção. Por um lado, escancarou muito as vísceras da corrupção no Brasil. Por um outro lado, foi uma palpitação, uma conturbação e um ambiente, inclusive com acusações de abusos nesse combate à corrupção, nocivo, tóxico, né? Considerado tóxico para o Brasil. Com esses dois pontos de vista, qual deles a senhora acha que prevalece dessa era desses últimos 3, 4 anos, professora? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Lavareda. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Mônica, o histórico de combate à corrupção nos mostra o seguinte: como observadores do processo, a gente percebe que é um processo muito melindroso. O que é que eu quero dizer com isso? Outros países que já trataram do combate à corrupção da maneira intensa como vem acontecendo no Brasil, tiveram percalços no meio do caminho. E aí a gente está falando da Itália com a Operação Mãos Limpas. O que é que aconteceu na Itália? Um fenômeno muito parecido com o Brasil. Houve todo um processo de desmantelamento de algumas estruturas e, ao mesmo tempo, houve a reação. Então, se a gente tem que falar de alguma coisa desse processo, a gente pode falar o seguinte: não é que a corrupção, como muitas pessoas pensam, apareceu agora no Brasil. A corrupção é um fenômeno que não pertence a nenhum partido, é um fenômeno que não pertence a uma época, ele é um fenômeno sociopolítico. Então, por que ele apareceu agora? Eu acho que é a primeira coisa interessante da gente avaliar. Ele apareceu agora porque a gente tinha antigamente uma guerra muito ideológica no mundo. Então, essa guerra ideológica fazia com que as pessoas tivessem mais tolerância com determinados desvios. Ao passo que hoje em dia, com o advento da globalização, a gente tem o quê? Uma preocupação maior com honestidade e eficiência na gestão. Então, isso faz com que apareça em alguns lugares essa preocupação em combater a corrupção para que as estruturas de poder funcionem melhor. Então, se você me pede uma avaliação de como foi esse período, eu diria que o melhor que se poderia fazer seria exatamente o que foi feito. Eu não vejo muito como ter sido feito diferente, tá? Porque o que acontecia antigamente é que a gente não tinha uma legislação adequada, aí nós tivemos alguns institutos, como o Instituto do Acordo de Leniência, Estudo da Delação Premiada, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Combate à Criminalidade Organizada, o fortalecimento do compliance no Brasil. Tudo isso fez com que criasse um ambiente adequado para que as pessoas começassem a poder efetivamente colocar essas ferramentas em ação. É claro que isso, de combater a corrupção, mexe exatamente com estruturas de poder. E isso vem a reação. O que é que aconteceu com a Itália? A Operação Mãos Limpas causou esse abalo tão grande que, de repente, houve um recrudescimento da legislação e um retrocesso. Hoje em dia, a Itália, que teve muitas dessas ações que nós tivemos aqui no Brasil, voltou a índices de corrupção altos por conta dessa legislação. Então, o que é que eu diria que a gente tem como panorama pela frente? A gente tem, primeiro, que ficar atento para a legislação continuar e melhorar no sentido de combater a corrupção de uma maneira eficiente. Evidentemente que existe toda uma questão de respeito a direitos humanos, que hoje em dia é um contraponto que se faz a determinadas ações, mas que eu acredito o quê? Eu acredito nos sistemas funcionando.
Então, tudo que se faz de crítica ao combate à corrupção, no sentido de que de algum tipo de desrespeito aos direitos humanos, algum tipo de estrelismo de A ou B. Uso político das investigações. Uso político das E até os instituições. próprios procuradores, Sim. que agora romperam com o Rodrigo Janot, fazem essa acusação, né? Pois é. Então, veja, se isso é verdade ou não, a gente só tem uma maneira de saber. É se os sistemas funcionarem de maneira transparente e eficiente. Então, tem gente que acha que quando essas coisas acontecem, você tem que destruir as estruturas. Mas é exatamente o contrário. Você tem que fortalecê-las, não é? Porque somente com as estruturas de controle bem fortalecidas, inclusive o controle interno, e aí a gente lança a pergunta, quem controla o controlador? Isso depois eu queria aprofundar um pouco com a senhora, porque Pois parece é. que são controles um pouco... Exatamente. Então, não muito rígidos. quando você pensa em controle, você tem que pensar em controle como um todo, inclusive o nosso próprio controle. Sim. Tá certo? Para que tudo funcione de maneira justa e equilibrada. Então, vamos continuar o combate à corrupção, investir no foco preventivo para que a próxima geração consiga fazer isso de uma forma melhor e fazer as estruturas funcionarem para os desvios poderem ser sanados. Lavareda, depois nós precisamos ver as telas, chamar né? as telas. Antes das telas, uma coisa rápida, só uma questão rápida. O procurador Dallagnol, Sim. um livro que ele fez sobre, que na verdade é um livro autobiográfico e ao mesmo tempo Sim. Sobre a operação, né, Lava Jato, sobre o geral da Lava Jato. Ele diz em algum momento que ele e o Carlos Fernando, o promotor Carlos Fernando, procurador da República, eles chegaram a cogitar na inclusão entre as medidas de combate à corrupção de dar um destaque para a questão da reforma política. Depois eles desistiram disso. Na sua opinião, isso não faz falta efetiva? Ou seja, pondo-se ao lado esse, digamos, arremedo de reforma política, que na verdade não passou de uma reforma eleitoral ali, uma reforma importante, mas abordando aspectos laterais. Você não acha que é muito difícil pensar numa ação eficiente, de fato, de combate à corrupção no Brasil, sem uma reforma política digna desse nome? Pois é, Lavareda, eu acho que o grande problema do Brasil é exatamente que as coisas começam com um desenho e quando elas vão tramitando, elas vão virando um Frankenstein. Foi o que aconteceu com a lei de abuso de autoridade e foi o que aconteceu com a reforma política. Nós tivemos uma reforma política que começou com algumas coisas positivas, como, por exemplo, quando foi abolido o financiamento empresarial das campanhas, tá certo? Voto em lista, ou maneiras de baratear, né? Exato. Agora, quando você acaba com isso, você favorece o combate à corrupção, porque quando você imagina que uma empresa coloca milhões e milhões de reais na campanha de uma pessoa... Incentiva a promiscuidade. Claro, e ela vai cobrar a fatura depois. Quem faz a administração sabe que sempre alguém paga o almoço, não é verdade? Então... isso foi um ponto positivo, porque isso foi o início de uma reforma política que estava desenhada para ser de uma maneira. Aí, de repente, a reforma política começa a contemplar coisas que fogem totalmente do script. Tudo bem que foi reprovado, mas foi reprovado depois de um intenso movimento popular, algumas questões. Mas o que é que sobrou da reforma política? Um fundo partidário bilionário. Então, nesse contexto de uma reforma política, é meio complicado, assim, alguns membros do Ministério Público defenderem. Aí você pode discutir o quê? Na reforma política, realmente, é muito importante você discutir os modos de representatividade, a questão dos partidos, se o distritão misto, se o voto distrital misto ou o distritão ou outros tipos, ou a forma que está sendo feito hoje é a melhor. Isso é um debate interessante, representatividade, mas... de tudo o que sobrou. Sobrou um fundo milionário para financiar os políticos e a estrutura tradicional. Professora, vamos ver as telas? Para ver as telas. E fazer as perguntas no próximo bloco. 3 telas e confiança nas instituições, uma pesquisa de meados desse ano. Olha aí, Congresso Nacional em 18ª posição, com 18%, 18 pontos de confiança. Isso, na verdade, não são percentuais, é uma escala que vai de 0 a 100. E o Poder Judiciário em 12º lugar também, uma nota que não é tão elevada assim. Na segunda tela, o nível de corrupção em seu país aumentou, diminuiu ou ficou o mesmo? É uma pesquisa da Transparência Internacional desse ano
e o percentual do Brasil é 78%, outros países latino-americanos, inclusive a Venezuela vindo em primeiro lugar. Ou seja, a percepção de aumento de corrupção é generalizada, ao menos no continente, é o que essa pesquisa da transparência nos mostra. E uma terceira e última tela, percepção quanto ao poder onde há uma taxa maior de corrupção. E a maioria, no caso, 1/3 dos entrevistados nessa pesquisa CNT-MDA do início desse ano apontavam que a corrupção seria igual nos 3 poderes. Segundo lugar, com 24% o legislativo, depois o executivo, depois o judiciário, com 10,2%, e um contingente insignificante dizendo que não há corrupção. Eu quero chamar a atenção que, se igual nos 3 níveis de poder, é mais ou menos dizer, existe corrupção também no judiciário. Somado com o judiciário específico, dá 43% das pessoas dizendo que há corrupção no judiciário. Eu queria perguntar a sua opinião sobre essa questão, mas isso, e lhe pedir para que sua resposta nos fosse dada só no próximo bloco. Oi. Entre isoladamente o judiciário ou todos os poderes, nós chegamos ali a 43% das pessoas, 43,5%, 44%, próximo à metade das pessoas dizendo que há corrupção também no judiciário. Qual é a sua avaliação dessa questão nesse poder específico? O judiciário, como qualquer poder, ele tem exatamente essa conduta aí a ser avaliada com um agravante, que é o seguinte: como ele não se submete ao crivo popular, são pessoas que têm cargos públicos, então, digamos que é um ambiente menos atingido por essa opinião popular. Então, o que é que acontece? A gente teve alguns avanços no sentido de você permitir, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, não é? A lei 8.429, a jurisprudência avançou no sentido de você poder responsabilizar um juiz por improbidade administrativa, que é, no caso, a corrupção, desde que não seja atividade judicante. Tá? Então, ele com a atividade administrativa, ou até mesmo um caso que foi um case curioso, eu considero divisor de águas nesse sentido, de um membro do Poder Judiciário que conseguimos uma condenação por improbidade administrativa porque ele estava atrasando processos para beneficiar a campanha política do seu cônjuge. Então, isso aí é uma coisa emblemática porque foi uma conquista. A gente sempre teve essa cultura de preservar os membros do Poder Judiciário. O CNJ ajudou também isso? O CNJ tem ajudado porque ele quebra um pouco o corporativismo das corregedorias estaduais e as corregedorias locais, porque, de toda maneira, apesar de muitas vezes funcionarem bem, em alguns outros casos também ocorre de haver um certo nível de corporativismo. Mas, doutora, essa questão do CNJ, ela não está dependendo muito de quem é o presidente, por exemplo? Você tem algumas gestões e algumas figuras, como a Eliana Calmon, que daí pegou os salários de todo mundo e tinha que ter produtividade. Aí você tem alguns recuos, vamos dizer, né? Algumas gestões, podemos citar o ministro Ricardo Lewandowski, enfim, entre outros, que quando o CNJ ficou um pouquinho, foi acusado de ficar um pouquinho esvaziado, sem muita atuação, ainda não está dependendo muito, não está um pouco personalista ainda dessa questão? Ou ele é um órgão, como é que daria para aprimorar, como é que daria para funcionar de verdade o CNJ? Veja, assim, é claro que um presidente sempre dá a cara o ritmo de um órgão de uma maneira que é difícil você podar completamente isso, mas existe também, os conselheiros têm um mandato que é renovado, esses conselheiros, eles votam determinadas matérias dentro do órgão. Então, assim, do ponto de vista, digamos, político, acho que algumas posições realmente dependem mais do presidente do CNJ. Entretanto, do ponto de vista disciplinar, que é isso que a gente está falando da corrupção do judiciário, já é uma coisa mais pontual, então fica mais para a votação dos conselheiros. Por exemplo, os casos de corrupção, denúncia de corrupção de juízes que chegam no CNJ, elas têm uma manifestação mais independente de quem seja o presidente, ao passo que outro tipo de manifestação, posturas mesmo políticas, realmente dependem mais do presidente. Na variedade. Vamos projetar aí mais 2 telas nesse bloco, avaliação de como o governo combate a corrupção. Fonte de Transparência Internacional, esse percentual Brasil, agora de outubro de 2017. É interessante porque razoavelmente bem
e bem dá 35%, ao contrário do que boa parte da imprensa, às vezes, comenta em relação ao papel do governo no enfrentamento dessa questão. Mal e muito mal, 56%. Não sabem responder, 9%. Obviamente que governo aí, provavelmente as pessoas, parte das pessoas respondentes não sabe exatamente a que nível do Estado atribuir isso, mas de qualquer forma um percentual que chama atenção. Na segunda tela, e a última desse bloco, quais foram os principais beneficiados pelo esquema de corrupção, pelos esquemas descobertos na Lava Jato? Vêm os políticos, em primeiro lugar, com 60%, depois os grandes empresários, depois ex-funcionários de empresa, depois todos os mais. Ou seja, a operação satanizou de forma contundente a classe política e os entrevistados, a população, a opinião pública, não consegue perceber, obviamente, que as maiores somas de recursos, etc. e tal, obviamente, beneficiaram as empresas, muito mais do que os políticos, mesmo no seu agregado. Mas, provavelmente, como a mídia ilumina mais um ou outro caso específico, tipo Sérgio Cabral, etc. e tal, fica sempre essa percepção. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta um pouco diferente, saindo disso aí. Como foi a sua ideia de discutir essa questão da corrupção através da literatura? E aí nos responda isso e logo mais a Mônica vai mostrar o livro que você trouxe. Pode ser agora, vamos mostrar agora então. Pronto, onde é que eu... Então... A Corte Infiltrada. Pois é. O que acontece é o seguinte, eu percebia que havia uma necessidade muito grande da gente sensibilizar, esclarecer a população sobre o problema do crime organizado e sua infiltração no poder, que é um fenômeno que a gente vê que está acontecendo já há alguns anos. Entretanto, eu ficava pensando o seguinte, eu não tinha plateia para esclarecer isso, nem tinha linguagem, porque minha linguagem como promotora de justiça é uma linguagem técnica. Então, o que acontecia, eu fazia um trabalho preventivo nas escolas, dava palestra em alguns seminários, e era aquele público muito reduzido, porque ninguém quer ouvir aquela pessoa de toga com o dedo em riste falando um linguajar técnico. E aí eu me deparei uma vez com a frase do romancista José Américo de Almeida, que diz que existem muitas formas de se dizer a verdade e que talvez uma das mais persuasivas seja a que tem a aparência de mentira. E aí eu pensei, e José Américo de Almeida, por coincidência, era um promotor de justiça, né? E eu pensei, a ficção é um caminho interessante para você atingir uma quantidade maior de pessoas e levar a tua mensagem. Então, eu colocar num pacote lúdico aquelas informações que eu quero, usando uma fórmula de seduzir desde a primeira página e instigar a pessoa até chegar ao último capítulo para descobrir o enigma do crime e, nesse meio tempo, colocar provocações de ordem política, filosófica, para que essas pessoas reflitam sobre o que está acontecendo no Brasil, seria uma ideia interessante. E aí, realmente, surgiu a ideia de fazer esse livro, porque a gente vê que aqui no Brasil tem uma certa carência da coisa do romance policial. Quando você chega nas livrarias, tá cheio de best-seller que você vai ver que são romances policiais de americanos e europeus. Sim. E aí você diz assim, essa população ela gosta de consumir esse tipo de literatura, mas a gente tem uma tradição pequena no país desse tipo. E nós temos, ao mesmo tempo, um grande material para escrever sobre isso, que é exatamente a nossa efervescência política e cultural. E aí a gente transformou isso numa trama lúdica interessante e conseguiu essa notoriedade que a gente queria e essa plateia. Tanto é que a gente já foi para Sorbonne, já foi para Berlim, já foi para Lisboa e já foi para vários locais do Brasil falar sobre a realidade da infiltração do crime organizado nas instituições de poder, que eu não conseguia falar como promotora de justiça. Ótimo. Doutora, eu queria voltar um pouco numa questão que a pesquisa que o Lavareda trouxe mostrou, sobre essa questão de quem se beneficiou mais com a corrupção, que erroneamente a percepção é a de que foram os políticos. Porém, se a gente fizer também um balanço da Lava Jato, eu não estou aqui com números, mas já foram publicados várias vezes, a gente percebe que, com exceção do Joesley Batista, que se autogrampeou, que se gravou, que se entregou, assim, e teve uma reviravolta fantástica no caso dele, porque era para ele estar solto e perdoado de todos os crimes, com exceção do Joesley, que é um caso realmente excepcional,
O único empresário de porte preso é o Marcelo Odebrecht, que deve sair em breve da prisão. No entanto, os políticos estão aí com condenações de 40 anos, de 50 anos. Por que isso? Por que se chegou a essa, de uma certa forma, uma distorção? Olha, veja só, o que aconteceu aqui no Brasil, eu também não tenho esses números, até porque eu não faço parte da Lava Jato, né? Mas assim, fazendo uma análise grosso modo, o que é que a gente percebe? O sistema que a Lava Jato utilizou foi começar, a gente já tinha se tentado de uma outra forma antes, começar pelo núcleo político das questões de corrupção. Não tinha dado certo. Tentou-se então começar todo o sistema de investigação da Lava Jato através do núcleo econômico, ou seja, as pessoas investigadas, os primeiros alvos da operação eram os que lidavam com a questão econômica. Tanto é que os primeiros presos foram doleiros, gente do sistema financeiro, né? E aí, depois disso, aí foram sendo pegos os políticos e alguns empresários foram presos, mas eu acho, se é que eu posso fazer essa interpretação, que os empresários eles têm uma compreensão mais, digamos, adequada das ferramentas que eles têm à disposição. Do que é que eu estou falando? Houve uma demonização muito grande dos institutos de delação premiada e de acordo de leniência. E essa demonização ela tem a ver com diversas coisas. A gente pode ir até para o direito canônico e dizer que isso aí tem muito a ver com a coisa de que o direito tem que ser crime e castigo. Quando você negocia, não está válido tirar a pena dessas pessoas. E, entretanto, no ambiente empresarial, essa mentalidade é totalmente diferente. A gente está falando de crimes essencialmente financeiros. Então, essa ideia é comprada de uma forma mais fácil no ambiente empresarial e as negociações de troca de informações, delações e acordos de leniência, eles são feitos com mais facilidade no âmbito empresarial do que no âmbito político. Até porque os políticos foram criados, vamos dizer assim, forjados num ambiente de impunidade. Mas houve delações fantásticas de políticos, por exemplo, do Cid do Amaral, Sérgio Machado. Sim, sim. Né? Mas a senhora não acha que, de uma certa forma, outro dia eu ouvi de um advogado, eu vou falar um dado aqui que eu nem estou segura dele, mas falou que tem processo que só tem delator, não tem nenhum condenado. A senhora não acha que houve um excesso de benevolência? Até o procurador Carlos Fernando, outro dia, questionou, né, um pouquinho Brasília, né, porque são duas equipes distintas que fazem as delações, que comandam esses processos. Por exemplo, a gente pega um caso como o do Sérgio Machado, ex-presidente da BR Distribuidora, que é um político na sua essência, estava sem cargo político, mas vai lá, grampeia e tudo, está em casa, está tranquilo, o Delcídio está em casa, está tranquilo. Quer dizer, não houve um excesso num determinado momento, quer dizer, nesse afã de se conseguir as informações, de se fazer a coisa andar, quase que premiações, porque a pessoa passa uma vida de crime e aí entrega algumas pérolas e se salva completamente. Pegando uma carona na Mônica, só para você dar um dado técnico, eu também já ouvi comentários a respeito do seguinte: o Instituto da Delação ou da Colaboração Premiada, como se chama, é um instituto do direito, basicamente do direito norte-americano. O modelo que foi importado dos Estados Unidos, onde a estrutura do direito é bastante, se não totalmente diferente do nosso, no caso, baseado no direito romano, etc. e tal. Pode ter ocorrido também uma assimilação enviesada, torta, por assim dizer, do instituto que vem de uma matriz de direito e é importado e tem que se inserir a toque de caixa, digamos assim, numa outra matriz de direito? Pois não. Olha, com relação à pergunta, à colocação que a Mônica fez, eu realmente não tenho muita segurança para falar, por não conhecer os dados estatísticos de quem está preso, quem foi solto na Lava Jato. O que eu poderia dizer nesse sentido, o que a gente sabe é que houve uma vultosa quantidade de dinheiro que está sendo recuperada. Agora, o percentual de políticos ou empresários presos, eu realmente não tenho segurança sobre esses dados. Agora, com relação ao Instituto da Delação Premiada, eu não vejo como tenha sido importado de uma maneira errada. Por quê? Assim como o acordo de leniência, que está melhor disciplinado na lei anticorrupção, os institutos de compliance, são dois instrumentos
que eles casam hoje em dia não só com a realidade de outros países de onde eles se originaram, eles casam também com a realidade do Brasil. Porque quando a gente percebe que havia uma simbiose entre o núcleo político e o núcleo econômico para a manutenção do poder, através de trocas espúrias dentro de todas as estruturas, diversas células de poder, a gente percebe que você tem que ter alguns instrumentos de negociação e, apesar das críticas que foram feitas, por exemplo, a pessoa diz assim, a delação premiada aqui no Brasil está sendo utilizada como moeda de troca para não ser preso, se fala o que se quiser. Eu até compreendo que exista um temor histórico. Na época da ditadura, houve muitas perseguições, as pessoas eram perseguidas e torturadas e dizer assim, a tortura, sob tortura, eu falo o que eu falo o que a pessoa quiser, não é? Então, é importante não confundir os momentos históricos quando você está tratando dessas duas coisas. Hoje em dia, o Instituto da Delação Premiada, apenas 1/3 das pessoas que fazem a delação premiada estão presas, 2/3 estão soltas. Pelo menos foram os dados que eu li, eu não posso dizer com certeza. Mas, segundo foi divulgado, esse é o percentual. E também, nunca é o Ministério Público que vai oferecer o Instituto da Delação. A defesa procura. Então, seria interessante se questionar por que a defesa dos políticos não está procurando tanto a delação? Mas tá, Porque a doutora, defesa dos empresários, sim. eu acho que a defesa dos políticos, qual político que não está? Com exceção do Zé Dirceu, que já disse que prefere morrer a virar o que virou Palocci, palavras dele. Palocci procurou a delação, Eduardo Cunha procurou a delação, o Sérgio Machado procurou a delação, o Delcídio do Amaral procurou a delação. Na verdade, é uma diferença aí entre político com foro privilegiado e político sem raros foro políticos. privilegiado. Eu acho que tendo o foro privilegiado, de fato, há uma... Mas quem com foro privilegiado, Aécio Neves, não está preso, né? Está com seu mandato de volta. Então, mas eu acho que os políticos que realmente que foram alcançados, o Delcídio tinha foro, foi preso, perdeu o mandato. Eles no começo não queriam, depois, quando eles começaram a perceber que as coisas funcionam lá dentro, aí eles começaram a procurar. Porque só desculpe fazer esse contraponto, mas, por exemplo, Marcelo Odebrecht resistiu até onde pôde, né? Foi um exemplo de resistência à delação. Exatamente. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, voltando à questão... Alguns críticos dizem, inclusive, promotora, que a adoção desse instituto afrouxou ou relapsou, por assim dizer, a capacidade de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público, né? Os que pouco apuram e simplesmente se contentam em levantar ou endossar ou receber as delações dos envolvidos. Eu acho que todos os institutos novos, todos os institutos novos podem ser merecedores de ajustes. Entretanto, as impressões que a gente vê ainda das delações premiadas, o saldo é mais positivo do que negativo. Evidentemente que houve uma série de problemas com delações premiadas que foram feitas, a delação vazou, não, essa delação era falsa, aquilo ali não é... Agora, é importante saber o seguinte, por mais que essas coisas tenham dado errado na época da investigação, a lei, eu acho que a imprensa explora pouco isso, a lei possui mecanismos para invalidar delações de pessoas que falam mentiras. Mecanismos corretivos. Exatamente. Então, não é que o sujeito chegue lá e invente um monte de mentira e vá se dar bem. Isso não existe, porque a própria legislação diz que se aqueles fatos delatados não puderem ser comprovados, aquela pessoa retornará à sua pena. Doutora, a pessoa pode não se dar bem, mas a pessoa que ela acusou se dá mal. Sim. Porque há um vazamento que não é permitido, mas que foi feito abertamente, né? Houve uma ocasião em que o ombudsman da Folha de São Paulo, Paulo Cesarino, falou isso, né? O Janot, a equipe dele chegou a convocar coletiva em off, né? Para fazer vazamentos. E as pessoas ficam um ano aí, quer dizer, até provarem que aquilo ali não aconteceu ou que não
não... Eu estou fazendo um contraponto do ponto de vista dos abusos, também, porque sempre vindo do Estado é muito grave, sempre né? existem abusos e existem também artimanhas. Existiram casos de delações em que a defesa vazou a delação, que foi comprovado que aquilo ali não partiu do Ministério Público nem da polícia, a defesa vazou a delação para prejudicar a própria delação e a imagem daquela investigação. Então, assim, como é que se evita isso? Isso se evita exatamente com aquela frase que a gente disse no começo, com o sistema funcionando direito. E o que é o sistema funcionar direito? Houve abuso, houve excesso por parte de alguma autoridade, vamos apurar quem foi essa autoridade e vamos dar a punição adequada. É assim que a coisa tem que ser. E não você demonizar o Instituto como um todo, que na verdade é um instituto que tem trazido diversos benefícios, mas as pessoas precisam aprender a manejá-lo. E Claro. para que elas aprendam, elas precisam ser punidas se elas fizerem isso de uma forma errada. A sua opinião é que esse instituto se adequa bem à nossa matriz de direito. Alguns outros países que têm uma matriz de direito mais próxima à nossa, por exemplo, a Itália não utiliza esse instituto. Né? Veja, parece que a França também... A Espanha. Ou seja, países que têm uma matriz de direito mais parecida com a nossa não utilizam. Essa que é a pergunta técnica, quer dizer, a sua avaliação técnica, que é a promotora que entende disso. Ou seja, será que esse instituto não se adequa melhor, não se adequaria de forma mais harmoniosa com uma matriz de direito que é menos literária do que a nossa, ou seja, são processos conduzidos com um nível de oralidade, de decisões mais rápidas, de interferência do MP, de articulação MP-judiciário com mais agilidade, como o norte-americano? Eu acho que todos os sistemas jurídicos eles estão em constante evolução. O nosso próprio sistema jurídico ele está em constante evolução. Quando você, por exemplo, você institui o processo judicial eletrônico, você coloca toda uma oralidade e uma velocidade dentro do nosso sistema jurídico e essas adaptações vão sendo feitas. O fato de nós termos um direito baseado no direito romano, um direito baseado mais em questões burocráticas, ele não impede a absorção de determinados institutos. Tem uma obra de Cândido Rangel Dinamarco chamada A Instrumentalidade do Processo. Essa obra vem antes, ela data antes da absorção dos institutos da delação premiada e acordos de leniência, que ele aborda exatamente isso. Os processos judiciais, na época de hoje, século XXI, eles não têm sentido de ser coisas burocráticas, eles podem e devem ser flexibilizados às nossas estruturas, porque o processo não é um fim em si mesmo, aquela coisa kafkiana, ele é um fim que serve ao interesse social, e o interesse social hoje, nele cabe muitos tipos de negociação jurídica, desde que, como nós falamos anteriormente, os sistemas funcionem com transparência. Curiosidade, a ficção do seu livro abrigou também a delação premiada? Aparece no livro? Ela aparece. Ela tem, eu não posso dar o spoiler, mas no final do livro é mencionado uma delação premiada que vai ser feita e os seus termos são bastante questionados. Professora, infelizmente chegamos ao fim do programa. Queria agradecer a presença da senhora aqui no Ponto a Ponto. Eu é que agradeço. Obrigado pela presença. Entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.